Vamos darmos início em as nossas atividades desta noite e, como de praxe, desta noite, né? As quartas-feiras é o dia a que consagramos a prestação de homenagem a essas grandes almas, grandes homens, grandes obras que estão reunidas nesse período, neste livro. Essa joia preciosa, intitulando-se Os Investigadores da Alma e do Espírito, que como subitem 5 séculos de pesquisas. Esta joia preciosa é de autoria do maior pesquisador da fenomenologia espírita aqui na Bahia, chamado Carlos Bernardo Loureiro. Diga-se de passagem, eu, que sou fã de carteirinha, do mesmo, estou assumindo mesmo, pode dizer o que quiser, não tem problema não. Assumir esse compromisso com a minha consciência, não é com ninguém, em divulgar esta obra, levar a público, levar ao conhecimento popular, tendo em vista nenhum interesse, nenhuma conveniência, pura e simplesmente pelo fato de ter apaixonado pelo conteúdo desta obra, achei por bem fazer com que o público tomasse participação, sobretudo aqueles que não têm acesso, condição de ter acesso à obra. Quem tem, ótimo, que adquira, certamente não irão se arrepender, porque aqui está uma fonte fecunda de conhecimento, a respeito da ciência positiva, a ciência oculta, a ciência espiritista, a ciência existencialista, que é o espiritismo, dentro de um plano filosófico e científico. Digo logo de passagem, não é para leigo. Leigo não tem acesso a isso. Até porque, lamento dizer isso, mas é uma verdade, Jesus foi enfático quando mencionou isso, Eu acredito que foi por isso e outras que ele foi condenado e perseguido daquela forma. Espero que não faça o mesmo comigo. Mas certamente essa pérola pode ser colocada no focinho do corpo. Por isso que nem todos vai compreender. Porque para compreender uma obra dessa natureza tem que ter uma bagagem intelectual. O espírito tem que ter evolução, tem que ter maturidade, senão não compreende. Senão não entende.
que o diga, a maioria dos espíritas, sobretudo brasileiro, que se rotula espírita e não conhece o livro dos espíritos. Foi o primeiro livro da codificação desta doutrina. Infelizmente, é lamentável dizer isso. Tem espírita que se rotula espírita, tem indivíduo que se rotula espírita e nunca deu o cuidado de ler, pelo menos ler, porque o objetivo não é ler e estudar, o livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação. Joia preciosíssima. Não pode se rotular, não pode se denominar, não pode se achar espírita sem que tenha conhecido esse livro, tenha lido esse livro. Alguns já se depararam com ele, mas não conseguiram compreender nada. Porque para ler também e compreender aquele livro tem que ter uma certa bagagem de intelectualidade. Caso contrário, fica bem na vida. E é por esse motivo que a ciência espírita está aí achacoalhada nos rol de religião. Fizeram dela uma religião. E achacoalhada, arrasaram com ela. Essa que é a verdade. E hoje nós vamos prestar a homenagem, a Herbert Denis Bradley. Ele nasceu em 1878, materialista convicto, não admitia sob qualquer hipótese a imortalidade e consequente sobrevivência da alma após a falência definitiva do corpo físico. O tal, como existe por aí, morreu, acabou, não acredito mais em nada. Entretanto, a descrença do ilustre autor de Rumo às Estrelas teria profundamente abalada depois de memoráveis sessões com os médiuns George Valiantini e Osborne e outros. O escritor pôde então testemunhar vários tipos de fenômenos, tais como levitação, aporte. É bom que eu diga, aporte é trazimento de objeto para dentro de uma sala lacrada, fechada, pelos espíritos, chamado processo de transporte. Já o deporte é a saída desse objeto daí de dentro, pelos espíritos. Fenômeno também de transporte. Quando leva, é aporte. Quando tira, deporte. É bom que se diga. Mas o que impressionou realmente Herbert é a identificação dos espíritos. Essas experiências de que participou eram cercadas do máximo rigor, a fim de evitar fraude e limitadas a um número reduzido de pessoas previamente selecionadas, entre as quais destacava-se a figura de Guglielmo Marconi, Prêmio Nobel de Física em 1909. Vejamos como Herbert Denis
entrou em contato com o Espiritismo. Tudo começou quando, a partir de seus encontros com o Dr. Joseph de Wyckoff, veio a saber que este se dedicava ao estudo dos fenômenos espíritas. Fora convidado por Wyckoff para passar algum tempo em sua casa de campo, em Harlem, Nova Jersey. Passamos a palavra, então, ao autor do Rumo às Estrelas, para relatar essa estrada. Em Harlem, Wyckoff perguntou-me se desejava assistir a uma sessão espírita ou o que quer que fosse. Respondi que sim, vendo nisso apenas algo de divertido. E ele, Wyckoff, telefonou a um médium de nome George Valentini, convidando-o a passar conosco o fim de semana. Antes do jantar, nesse sábado de junho de 1923, tive curta palestra com Valentini, psicólogo nato e estudioso do caráter das pessoas. Forma minha opinião sobre os homens entre os poucos minutos. Até então, jamais me encontrara com um médium genuíno ou pseudo, o simulado, né? E por isso, aquele me interessou como bem típico. Deu-me a impressão de um americano comum, simples no trato e no falar. Não sabia expressar-se com fluência, não revelava educação superior nem leituras, mas não percebi nele os silêncios capciosos, né? As evasivas hábeis ou a exuberância efusiva que trai os charlatões ou os piratas. Tinha a voz normal e agradável, mas como que denunciativa de escassa educação. Anoto este detalhe pela importância que tem na sequência desta história. Fomos ao quarto para a mesa. Wyckoff, Darcy, Valentini e eu. 4, né? A lei seca estava em vigor, mas apesar disso, eu podia louvar a adega do meu anfitrião. Naquela noite, entretanto, só tivemos água gelada. Não gostei, mas apreciei a precaução. Ninguém poderia atribuir ao álcool nada do que ocorresse. Terminado o jantar e tomado o café, conversamos por meias horas mais ou menos sobre vários assuntos, nenhum deles ligado ao espiritismo. Em seguida, fomos para o quarto onde ia se realizar a sessão. Depois, cantamos hinos. Isso foi pior. Podia ser ótima a intenção, mas sempre tive horror à miserável música dos hinos. 20 minutos se passaram assim.
se o propósito de tais cantorias era alcançar os presentes uma atmosfera de comunhão de pensamento, confesso que da minha parte o resultado não foi atingido. Isso é ele, materialista, falando. És a minha atitude mental naquele momento, a princípio meio interessado na brincadeira, depois irritado, depois com a irritação transformada em desprezo. Não havia entre ele a comunhão de pensamento. Sobre esse aspecto você não entrava, né? Foi quando, sem nenhum aviso, o assombro aconteceu. Sobreveio repentino e profundo silêncio, e senti a presença de alguém mais na sala. Além dos quatro, ele sentiu a presença de mais um. Uma voz de mulher soou, chamava-me pelo nome, e essa voz vinda da distância de 1 metro à minha direita revelou-se cheia de temor. Conservei minha calma habitual e o meu senso de observação. Não me senti nem de leve perturbado ou afetado. E foi em tom natural que respondi: sim. Meu nome de batismo foi repetido 2 vezes. A voz mostrava-se alegre, como a de um amigo que revê outro depois de longa ausência. Sim, estou aqui. Que tem a me dizer? Oh, eu te quero muito, muito, exclamou a voz. Essas palavras foram ditas num tom carregado de beleza e ternura. Muitas vezes na minha vida comum as ouvi, equivalentes, simplesmente faladas ou declamadas pelas grandes atrizes, mas nunca com aquele indizível acento de ternura. Poderá dizer-me quem fala? Indaguei. Foi a resposta. Pedi que se identificasse melhor. Sua irmã. Sim, era ela. E pusemos-nos a conversar em voz clara, perfeitamente audível, como 2 criaturas da terra. E mutuamente nos dissemos 1000 coisas maravilhosas. O diálogo foi ouvido por todos os presentes, nenhum dos quais sabia das minhas relações com Ana. Nem sequer que eu tivera uma irmã com esse nome falecida há 10 anos. Disse Ana que, por vários anos, tentara comunicar-se comigo, que nunca me abandonou, que sempre me tem guardado e me acompanhado em minhas viagens. Sabia dos livros que eu escrevera e de outras coisas sucedidas depois da sua morte. Diz que quando eu ficava só em meu quarto a trabalhar, seu espírito vinha para meu lado e procurava esclarecer meu pensamento. Perguntei sobre sua avó, sobre sua vida no além, e respondeu-me: está perfeitamente feliz. Vida sem dor maravilhosa. Antes que se interessasse, perguntei-lhe se viria conversar comigo nas noites seguintes. Prometeu-me que sim. Dissemos-nos boa noite. E no ar soou o ruído de um beijo. Nenhum daqueles fenômenos poderiam ser explicados pela lógica humana.
Durante 35 minutos eu tinha conversado de assuntos pessoais, assuntos desconhecidos de todo mundo, com o espírito desencarnado, porém vivo, de minha irmã. Sua voz, sua personalidade, sua inteligência, sua alma. Episódio notabilíssimo, no qual houve conversação em dialeto galês, que, como se sabe, é uma língua toda especial e compreensível aos próprios ingleses, achando-se integralmente reproduzido o diálogo, que então se travou o que maior importância científica lhe confere. A sessão se fez na casa de Brady, em Londres, a 27 de fevereiro de 1924. Dela participaram o conhecido romancista e artista dramático Caradoc Ians, natural do país de Gales, e o médico George Valiantini. Em dado momento, uma voz que o próprio Caradoc descreveu como irrompendo do sol entre seus pés e vindo postar-se à sua frente, lhe dirigiu a palavra, o diálogo havido. Tens alguma coisa a dizer-me? Tenho. Quem és? Teu pai. Meu pai? Tu, meu pai? Não pode ser. Como fizeste para saber que eu estava aqui? Quem tu disse? Disse-me Edvard Grieg. Então escuta, se és meu pai. Aqui ele usou uma expressão galês, certo? Não vou reproduzir que eu não entendo. Fala-me o nosso dialeto. Isso na língua galês. E aí ele respondeu: dize-me o que queres que eu te fale. Em galês, como está escrito aqui. E aí o diálogo prosseguiu. Para começar, diz-me o teu nome. Tudo em língua desconhecida. William Evans. Onde moraste? Tudo em língua estrangeira. Em Carmarthen. Condado? Cidade. Tudo isso na língua galês. E o diálogo na língua galês prossegue. Qual a situação da casa? E aí vai. Rio acima, para se chegar da estrada à casa, tinha-se que subir muitos degraus, porque esta pergunta, todas as vezes que te achas na cidade, visita a nossa casa. Meu pai. Este ponto, falta força e a trombeta cai rumorosamente no chão. Foi um episódio assombroso. E dessa conversação entre o pai e filho, no singularíssimo idioma do país de Gales. Aí vem o comentário de Ernesto Bozano, que diz: é de lamentar-se que um intempestivo esgotamento de força haja truncado o interessantíssimo diálogo. Contudo, ele se prolongou bastante para fornecer a prova incontestável de que a entidade comunicante conhecia perfeitamente o dialeto galês, assim como o país e a casa em que ele vivera. Quando o diálogo se interrompeu bruscamente, já o cético Caradoc Evans se convencera, não menos bruscamente,
da presença real do Pai, perguntou, num breve colóquio em que se empenhara, ótimas provas foram dadas de identidade pessoal. Com efeito, no nosso ponto de vista, a prova das provas, a que sobrepuja todas as outras e se apresenta invulneravelmente aos sofismas dos opinadores, consiste sempre no grande fato de uma personalidade mediúnica conversar claramente numa língua que o médium desconhece, língua que, no presente caso, era um dialeto dificílimo, esquisitíssimo, incompreensível para os próprios ingleses. Ocioso será acrescentar que o médium Valiantini, que nasceu e sempre viveu nos Estados Unidos, não conhecia uma sílaba do galês. Diga-nos que prova experimental mais eloquente do que esta se poderia exigir, como demonstração de que os defuntos intervêm nas experiências mediúnicas. Isso ainda é coisa. Afirmo sem receio de errar que ninguém nunca chegará a arquitetar uma hipótese naturalista ou naturalística que explique os fenômenos de xenoglosia propriamente dita. Lembro a propósito haver médiuns que têm conversado ou escrito numa dúzia de línguas ignoradas e que o atribuir-se tal prodígio a poderes ocultos de que eles disponham equivale a apresentar à subconsciência humana a onisciência divina. Quem ousaria propugnar a sério um absurdo de tamanho porte? Seja, porém, como for, não bastaria propugnar, fora mister demonstrá-lo. Há certos opositores que não cessam de proclamar que os que propugnam a hipótese espirítica fundam as suas inferências em presumidas circunstâncias de fato que, entretanto, não passam de meros atos de fé. A esses opositores quisera eu perguntar se as deduções tiradas de episódios tais, os de que acabo de tratar, em que as personalidades dos defuntos, ou dos espíritos, conversam no dialeto que falaram na terra e que o médium ignora acerca de fatos íntimos das suas existências terrenas, devem considerar-se gratuitas, arbitrárias, equiparáveis a um ato de fé, ou se não são antes deduções lisas, simples, evidentes, além de rigorosamente lógicas e cientificamente inatacáveis. E isso sem levar em conta os casos em que aquelas personalidades falam no tom de voz, com as inflexões e as acentuações que as caracterizavam em vida. Parece-me, em suma, que na questão que se debate deveriam inverter-se os valores representativos das partes que contendem, colocando-se os acusadores no banco dos acusados e vice-versa, dado que na realidade os opositores é que praticam atos de fé. Grande Bolsonaro, sustentando hipóteses gratuitas
puramente verbais, contraditórias pelos fatos, embalando-se na ilusão de que, para demonstrar suas teses, lhe basta cunhar sonoros neologismos, alucinados pelos preconceitos de escola, acusam os outros de se valerem de argumentos sofísticos, quando eles que não fazem outra coisa. Diante dos fatos que testemunhou, Denis Bradley afirma: sei que não há morte. A vida na Terra não passa de sombra da existência. Vivemos por toda a eternidade, de esfera em esfera, e à medida que aprendemos e nos desenvolvemos, aproximamos-nos mais e mais da inteligência do grande e incompreensível Deus, que é a inspiração do universo. Denis Bradley, além de Rumo às Estrelas, publicou inúmeras outras obras, onde vem narrados importantes e elucidativos fenômenos de voz direta, em que as entidades espirituais se exprimem em francês, alemão, italiano, dinamarquês, russo, chinês, japonês e outros idiomas. Os periódicos do autor, o de 1934, registram inusitados incidentes acontecidos antes da desencarnação de Denis Bradley. Bradley, às portas da morte, estava lendo o livro de William Garrard e de quando em quando transmitia em voz alta trechos à mulher sentada à cabeceira. De repente, cai desfalecido. A mulher, desesperada, chama-o, sacude-o, sem conseguir reanimá-lo. Passado algum instante, Bradley, surpreendentemente, reanimou-se, sentou-se na cama, transfigurado, e exclamou: estive lá em cima, vi a morada espiritual. Que maravilha! E estendendo os braços para o alto, deixa-me ir, guia para trás, ou melhor, cai para trás e desencarna. Tempo depois, William Gardai, autor do livro de que Denis Bradley estava lendo antes de desencarnar, assistia a uma sessão de voz direta que se realizava no Instituto de Investigação Psíquica, quando o autor de Rumo às Estrelas se manifestou. Gerard, a título de identificação, perguntou ao espírito: Bradley, poderá dizer que livro estavas lendo quando ocorreu a sua desencarnação? O comunicante respondeu: ressurreição. Provava-se assim, daquele modo, a sobrevivência da alma nas especificamente da sobrevivência do autor. Prova mais conclusa do que esta? Impossível. Impossível. É como os pesquisadores censurando, né,
o grau de negativa e descrença dos acusadores, dos opositores, ele diz: tal descrença é um fator patológico. E ficamos por aqui.